Muito bom dia, pessoal. 9 de novembro de 2025. Estamos iniciando mais um giro semanal do mercado cripto. Hoje eu vou falar do Bitcoin, do Ethereum, da Aero, da Near e da Pendle. Antes de começar o vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal para não perder atualizações futuras. Caso queira fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros do Telegram, em que são passadas análises exclusivas que não são passadas no YouTube, tem muito conteúdo lá. Eu trouxe um print aqui para vocês, ó, pessoal do grupo, para vocês terem uma base como que ele é feito, como que ele é distribuído, tá? Isso aqui são os tópicos do grupo, as abas. Então é isso que você terá entrando para o grupo dos membros. Tem o chat aberto aqui em que os membros e a gente, né? Eu também, a gente se fala. Pode pedir moedas, tirar dúvidas, análises gráficas do Bitcoin, avisos importantes em que eu passo tudo que eu estou fazendo, quando estou comprando, quando estou vendendo, quando é a hora de sair, hora de entrar, e por aí vai. Análises por vídeos, que não são passados no YouTube, tá, pessoal? Temos a live semanal, ó, foi o último vídeo que a gente postou aqui. Fizemos quinta-feira à noite, a nossa live. Análises gráficas em geral, tá, das altcoins, Ethereum, passei aqui, tem das altcoins da nossa carteira. Temos a nossa carteira de moedas recomendadas, tá, pessoal? São moedas já analisadas no grupo e que estamos seguindo para compras. Tem uma aba educacional, não é o foco do canal, tá, pessoal, do grupo, mas volta e meia eu penso em ir adicionando conteúdo gratuito aí de presente para os membros. Por enquanto eu só gravei um mini curso básico de introdução à análise gráfica por Smart Money Concepts, tá? SMC, que é o que eu uso nas minhas análises. Então está lá, presente para quem é membro. E tem 2 livros de Wyckoff de presente, excelentes livros para quem quer aprofundar seu conhecimento aí nas teorias de Wyckoff, também à disposição dos membros. Basicamente o grupo é formado desta forma, então vale muito a pena, tá, pessoal? Ter sempre a gente aí do seu lado em tempo real, orientando para que você não compre regiões erradas do mercado, venda e compre regiões corretas, né? E venda em regiões corretas também. Não fique preso em topos, por aí vai. Certo? Link de acesso ao grupo de membros na descrição do vídeo, tá, pessoal? Deixei também o link do meu contato pessoal do Telegram, caso tenham dúvidas. Só chamar. Beleza? Bom, pessoal, o Bitcoin deve acelerar a movimentação nessas próximas 2 semanas, acredito, tá? Ele vai, por isso que a capa do vídeo é apertem os cintos. Acredito que o mercado deva acelerar uma queda agora pela frente, para depois voltar a subir. Então, quem acompanha o nosso canal há mais tempo, tem muita gente que está conhecendo o canal agora, mas quem acompanha há mais tempo sabe que desde antes de junho, lá da metade do ano, eu venho falando sobre essa distribuição de Wyckoff, que estaria sendo formada uma distribuição de topo, certo? E estamos seguindo à risca essa distribuição. Acredito que todo esse movimento aqui foi um movimento só, tá, pessoal? Formando o nosso uptrust. E isso eu cantei a pedra quando estava no topo. E que deveria vir acelerar uma queda para fazer este movimento antes de voltar para capturar o topo. E aí acabou, tá, pessoal? Aí acabou. Aí bear market. Certo? Então, BTC está seguindo à risca essa fase de distribuição. Acredito que depois, quando ele finalizar o movimento, ele deve subir para pegar o topo e depois sim bear market. E aí, acabou. Certo? Trouxe aqui o mapa de liquidez para vocês, para passar, tá? Isso aqui é o acumulado trimestral, tá, pessoal? Então, tem muita liquidez acumulada em 90 mil dólares até os 85, essa região aí. Quem sabe até os 80, muita, tá? Então, o Bitcoin, ele
não vai deixar barato isso aqui. Vocês podem ver que a maior liquidez não está acima, está abaixo. Isso aqui é muita liquidez, tá, pessoal? São 3 meses de acumulação. Então, acredito que o Bitcoin vai buscar essa liquidez para depois ensaiar uma nova alta para buscar essa liquidez aqui na região de 140 mil. E aí acabou. Para mim, será o fim do ciclo. Certo? Então, está aí na tela a movimentação que eu tenho como expectativa. Acredito que ele deva... Aqui a gente sabe que temos o nosso FVG semanal, que há muito tempo eu passo aqui no canal. Muito tempo mesmo. A gente já tinha marcado esse FVG, falei diversas vezes que o BTC deveria vir buscar, fechar essa região. 89 mil dólares. Ó. Conflui com a liquidez que eu acabei de passar para vocês. Essa região aqui. Então, a gente pode ver uma movimentação nesse sentido, certo? Acredito que nesta queda as altcoins vão cair bem aí, pessoal, e muitas tendem a capturar o pavio deixado na queda de 10 de outubro, aquela sexta-feira. Então, tomem cuidado com as altcoins, certo? E basicamente Bitcoin é isso que a gente aguarda. Eu falei também, isso aqui a gente tinha passado há diversos vídeos atrás, para tomarem cuidado com esse sweep de liquidez pelo gráfico semanal, certo? Estamos no gráfico semanal na tela. O Bitcoin, quando faz um sweep de liquidez semanal, pessoal, o que é o sweep de liquidez? É ele vir, raspar o topo anterior, só para estopar a galera que está com o stop acima e despencar na mão contrária. Ó, ele faz um sweep de liquidez aqui, despenca, certo? Faz um sweep de liquidez aqui, despenca. Aqui ele fez 2 sweeps de liquidez, ó, um e fez outro aqui no topo, duplo. Avisei também, pessoal, tomem cuidado com isso aqui. Nós estamos em divergência, lembram? Passei. Olha essas divergências que nós estamos tendo aqui. Todo o RSI, ó, pessoal. Ó, desde aqui a gente estava com essa divergência, olha aí, ó. Certo? Isso aqui é exaustão de movimento, exaustão de força, de preço. Então, o BTC ele formou aqui, que eu tinha passado para vocês também por análise de Elliott, hoje eu não vou passar Elliott, que a gente tinha nesta região um end em diagonal sendo formado, e foi basicamente o que o BTC fez. Ó, formou toda uma diagonal que vem lá de baixo, tá, pessoal? Forma todo o movimento, para quando perde o movimento, faz um reteste e acelera. Ele deve acelerar. Certo? Então, tá tudo aí, toda a movimentação, desde lá de maio, há muito tempo atrás a gente vem falando deste movimento. Agora que todo mundo parece estar começando a falar dessa movimentação, aí não adianta falar em cima da hora depois que o preço já despencou. E aí a pessoa já comprou topo, já perdeu dinheiro, já desandou a coisa. A gente vem falando bem antes, e lá no grupo de membros a gente vem acumulando caixa, a gente comprou o fundo das altcoins, a gente comprou a queda do 10 de outubro, sexta-feira, que teve essa grande última queda. A gente entrou pesado, realizamos lucro em toda a volta do preço, quando voltou acima, saímos fora das moedas, eu dobrei meu capital praticamente, o total do meu capital. Então, e estamos com muito caixa aí para esta finalização de movimento do BTC, para entrarmos novamente, mais uma vez, comprando fundo do mercado. Já deve ser a 5ª vez desde o ano passado que a gente vem comprando todos os fundos do mercado e realizando lucro em todas as altas. Então, isso é importante, tá, pessoal? Você estar na mão correta do mercado, não fazer o contrário, o que 95% das pessoas faz, e isso eu já falo há bastante tempo aqui no canal, 95% faz o contrário. Eles são a liquidez do mercado. 5% ganha dinheiro. Certo? 5% compra onde? Compra fundo, vende topo. 95% faz o contrário. Compra topo nas notícias,
na manipulação dos outros youtubers que mandam comprar topo, que agora é lua, vai romper, certo? E daí quando o preço cai, falam para vocês venderem, e a gente está comprando. Então, não seja os 95%, seja os 5%, pessoal. Estando no nosso grupo de membros, muito dificilmente, desde o ano passado, nenhum momento aconteceu de você perder uma movimentação nesse sentido. Beleza? Então, deixo o convite para vocês. O BTC, para mim, é isso. Resumindo, certo? Isso gráfico semanal. Se a gente diminuir o time frame aqui, por exemplo, botar no 4 horas, a gente pode, o BTC ele pode respeitar essa trace uma linha, ó, pessoal, deste topo até este, certo? Pegue uma Fibonacci aqui, deste topo aqui, ó, este fundo, certo? Vocês vão ver que a região de 62 de Fibo está em 106.500. E aqui nós temos um bloco de ordem, tá vendo? Muito bem desenhadinho, ó, perfeito na região. Tá vendo? Então pode ser, tá, pessoal? Essa linha, na verdade, aqui. Opa. Pode ser, tá, pessoal, que o BTC venha testar essa região. Certo? Para depois despencar. Isso curto prazo, tá, pessoal? Curto prazo. Se ele fizer, agora o BTC é o seguinte, tá? Quanto mais ele subir, mais forte ele deve cair. Então, só deixo esse alerta aí de curto prazo, que o BTC pode sim retornar essas regiões. E isso aqui, respeitando a região, pessoal, do 0,62 de Fibo, o BTC ele está respeitando o fluxo, que o fluxo eu já passei há bastante tempo para vocês que ele inverteu, ele está para baixo o fluxo. O fluxo agora é vendedor, os ursos estão totalmente no controle do Bitcoin. Certo? Então quando a gente tem essas retrações, é pullback para voltar a cair. Tomem cuidado. E o BTC vai fazer isso aqui, já vão falar que começou alt-season e começou alta infinita, e agora o BTC vai romper topo. Rapidinho, já chove youtuber no YouTube falando que agora é alta infinita. E ele pode até varar um pouquinho para cima aqui, tá? Tome cuidado com isso aí, pessoal. Certo? BTC, basicamente é isso, tá? Para mim, em queda, vai continuar caindo, não tem jeito. E vai cair bem, certo? E depois teremos essa movimentação que eu acredito que ele voltará para capturar esse topo do Uptrust, fazendo o nosso Uptrust After Distribution, que é a distribuição final, a última captura. E aí sim, aqui vocês devem ter medo, tá? Aqui é lugar para ter medo, não aqui. Aqui tenham medo. Daqui deve vir uma pancada. Essa pancada aqui que veio sexta-feira vai passar vergonha perto da próxima. Certo? Quando começar o tirão aqui da distribuição, aí só vai. Aqui lá no grupo de membros, nessas regiões, provavelmente, né, vou estar em busca de short no BTC, certo? Então, Bitcoin é isso. Acredito sim que as altcoins elas vão renovar muitas, tá? Vão renovar seus fundos. Mas isso é bom, tá, pessoal? Porque depois elas tendem, nessa próxima alta do BTC, tende sim as altcoins a voarem junto com o Bitcoin. Certo? Então, é isso que eu aguardo para o mercado. Vamos ver o Ethereum. O Ethereum é o seguinte, quem é mais novo no canal, está vendo pela primeira vez nossos vídeos, isso aqui é uma reacumulação que há muito tempo eu venho falando que o Ethereum está formando, tá, pessoal? Tudo aqui dentro desse caixote é uma reacumulação.
que tende, isso aqui é tudo uma causa, tá? É a causa e efeito de Wyckoff, certo? É um dos pilares de Wyckoff. Quando sair dessa causa, ele vai pagar o efeito desta causa que ele está trabalhando. E o alvo dessa reacumulação, o alvo está lá na região dos 8.600 dólares, tá? 8.600 dólares. O Ethereum, eu passei compra do Ethereum em 1.650 dólares aqui no YouTube. Eu falei dos 2.000 dólares, que eram esses fundos. Que eram esses fundos alinhados que a gente tinha aqui. O Ethereum viria buscar. Veio, buscou. Aqui era um ponto de compra. 1.650 eu passei ponto de compra. Falei que quando o preço subisse, ele deveria subir forte. E aqui em cima os youtubers iam começar a dizer para vocês comprar. Porque agora é lua, agora vai. Isso eu falei quando o preço estava aqui embaixo, tá, pessoal? Que ia acontecer exatamente isso. E foi, de fato, exatamente o que aconteceu. Aí, infelizmente, as pessoas vão na onda, compram, ficam presos no topo, certo? Na pior região possível, um SOS, um sinal de força do Ethereum. Então, se isso aqui é um sinal de força, evidentemente ele deve voltar a fazer um backup, pessoal. Depois do backup, sim, ir pagar seus alvos. Beleza? Então, o Ethereum, passei semana passada no vídeo do YouTube. Só olhar aí. Ele estava aqui, nessa região aqui em cima. Eu falei, pessoal, vou aumentar o zoom aqui. Falei, esses pavis aqui, esse monte de pavio, tá vendo? Isso aqui é liquidez. Ele vai furar isso aqui. E vai vir buscar este alinhamento aqui de baixo. Foi exatamente o que eu falei, não foi? Aí, ó, dito e feito. Em uma semana, pagou o movimento, furou. Tocou a nossa região que a gente tinha aqui como um FVG. Um FVG, que era 3.200 dólares. Certo? Só que qual que é o problema aqui, ó? O problema disso aqui no Ethereum é o seguinte, que essa estrutura do Ethereum, esta pernada, se a gente pegar, os 50% da estrutura está aqui, tá, pessoal? Então, o Ethereum está caro, ele está acima de 50%. Entende? Isso aqui é uma região premium. Não se compra a região premium, a gente compra a região de desconto. Desconto. Aqui é uma região barata de preço. Então, a gente tem que buscar por pontos de interesse abaixo dos 50% e não acima. Então, o que a gente tem aqui embaixo? Ó? Já tinha passado para vocês também isso, vem de vários vídeos já passados. Que o Ethereum tem uma POC de volume nesta região aqui embaixo. Tá vendo? Esse bolo de volume aqui, ó. Isso aqui chama o preço, tá, pessoal? É onde teve mais negociação durante todo esse movimento. Então, o centro aqui, ó, onde mais teve volume é em 2.560 dólares. O Ethereum tende a vir aqui, porque esta também, no gráfico mensal, é uma região em que temos isso aqui é um order block, tá? Um order block mensal. Tá vendo? Todo esse bloco aqui, ó, todo esse doji, isso aqui é um bloco de ordem. Então, está exatamente na região, tá, pessoal? Tem muita confluência. Isso aqui pode segurar o Ethereum. Eu espero ver o Ethereum nessa região, tá? Nas próximas semanas. E, quem sabe, ele vir fechar este FVG aqui em 1.990, 2.000. Vou voltar para o gráfico semanal. Temos este FVG aqui embaixo. Este resto de FVG, certo? O FVG seria daqui até aqui. Ele até já fechou aqui os 50%, mas ele pode voltar. Ele não precisa, mas ele pode voltar pegar esse resto aqui, ó, desse buraco, certo? Fazer uma correção mais assustadora e aí pancada. Entende? Então fiquem de olho, 2.500, 2.000 dólares Ethereum. Para quem não comprou lá em 1.650, quando eu passei a dica para vocês no YouTube, certo? Aqui é uma boa região para Ethereum. Beleza? Visando levar ele lá para casa dos 8.000 dólares. Sempre o topo é o primeiro lugar, né, pessoal? Então, 5.000 dólares.
Primeiro lugar, primeiro ponto. Se ele rasgar o topo aqui, com certeza ele vai estar indo pagar o efeito dessa causa, deste caixote aqui. E aí, 8 mil, acima de 8 mil dólares, beleza? Ethereum é isso que eu tenho para passar para vocês. Aero é o seguinte. Isso aqui, ó, pessoal, eu vou trazer para vocês. Eu passei lá no grupo de membros em dezembro de 2024, essa análise. Certo? Falei pro pessoal que a gente tinha um topo duplo, que aqui ela tinha deixado liquidez abaixo nesses fundos. E sim, acreditem se quiserem, eu desenhei, falei pro pessoal, acreditem se quiserem, ela vai devolver tudo. Porque temos um FVG, uma POI, logo abaixo dessa liquidez aqui, ó. Esse FVG aqui. Certo? E está aí o movimento. Eu nunca mexi nele, nem apaguei, tá aí desenhadinho como estava na época. A Aero veio, cravou o movimento. Quanto tempo depois? Março, 4 meses depois. Em 4 meses ela veio, pagou o movimento. Só que tem alguns detalhes que a gente tem que ficar espertos em Aero, tá, pessoal? Primeiro, ela não fechou o FG. Ela parou em cima. Certo? Até já vou marcar isso aqui, ó, como liquidez. Aí, fica mais bonito. Ela parou em cima. O que acontece quando o ativo para em cima? Isso eu já falei um monte de vezes para vocês já devem estar bons nisso. Quando a gente tem lá um ponto de interesse, tá? Uma POI, um FVG, um order block, numa região lá embaixo, tá? Isso pode ser o contrário também, pode ser nas altas. Tanto faz, vale para altas também. O ativo vem, derrete, para em cima e aí sobe. E esta alta, pessoal, esta alta a gente chama de um inducement. Vou deixar maior que eu não estou enxergando, não sei se escrevi certo. Não. Inducement. Aí. Um inducement. Certo? Isto aqui é uma indução. Uma indução para o pessoal acreditar que isso aqui é um suporte, que isso aqui é um suporte. Quando na verdade tudo isso aqui é uma liquidez, uma zona de liquidez. E isso aqui vai prender a galera acima. A galera vai comprar topo. A galera ama comprar topo, compra o topo. E depois o preço faz o que ele realmente queria fazer desde o início, que é tocar apoio. Ativar as ordens, a liquidez que está ali embaixo, pegar a liquidez, e aí sim ele sobe, de verdade. E isso aqui, toda essa alta anterior foi um movimento de indução, um movimento fake. Certo? Então, para mim é isso que está acontecendo. Aqui a gente tem uma linha que a gente pode marcar, já foi perdida, tá? Em Aero, ó. Certo? Tomem cuidado com essa moeda. Para mim, essa moeda vai voltar abaixo, porque o Bitcoin vai voltar abaixo, certo? Acredito que o Bitcoin vai dar essa derretida e essas moedas vão ser arrastadas. Então a Aero tem tudo, para fazer este movimento. E aqui sim, nesta região, então vamos ver o preço. Essa região aqui, tá, pessoal? 23 centavos, ó. Dá até para arredondar para cima, tá? É sempre uma região, nunca um número exato. Algo perto disso vale sim uma compra em Aero, porque ela tende, quando bater essa região, subir para pegar topo, tá? E vir testar topos, e aí vai. Pode ser uma alta muito, muito expressiva. Ela está nesse caixote aqui, tá vendo? Ela toca aqui e volta. Pode voltar para o topo mais uma vez. Certo? Nós estamos falando de uma alta bem expressiva. Olha aí. 800%, a 8x. Beleza? Então fiquem atentos nessa movimentação em Aero, certo? Provavelmente aqui agora, de forma interna, ela está trabalhando aqui para fazer um ABC, tá, pessoal? Então, fiquem espertos. NIR.
NIR, seguinte, o que a gente tem para NIR? NIR é de duas umas, tá? De duas uma. Ou ela fez um spring aqui e acabou. O próximo movimento dela é para subir, tá, pessoal? Eu não acredito por causa do Bitcoin. Para mim, o Bitcoin vai puxar mais uma vez as moedas para baixo com a queda. Então, para mim, aqui foi um sinal de fraqueza que ela fez. E acredito que ela vai voltar para pegar essa região mais uma vez, e aí sim fazendo um spring. E aí acabou. Aí a gente deve ver a NIR começar sua out-season pessoal e particular. Beleza? A NIR, se a gente for ver, ela tem alvos. O alvo dela tá aqui, ó, pessoal, em $14. 13, quase 14, tá? Nesse inverse fair value gap, que é alvo deste pivô de alta aqui, que para mim ela está trabalhando neste pivô, tá, pessoal? Para subir. E fazer depois essa quebra aqui, ó, esse boss, break of structure, certo? Então, ela já deixou liquidez nesses topos. Eu acredito que a próxima patada da NIR vai ser para pegar esses topos e sim, tem potencial e muito potencial para pagar o alvo lá nos $14. E se ela confirmar o movimento de retornar para fazer um spring, tocar a região de 1.2, essa região aí, tá, pessoal? 1, até a mais abaixo ela pode agulhar, certo? Estamos falando de mais de 10x, 10 vezes seu capital em NIR, beleza? NIR é isso, tá? Quero passar uma coisa também sobre o sweep de liquidez, tá, pessoal? Isso vale para as altcoins, caso que muitas fizeram um sweep, em teoria, um sweep de liquidez. Porém, quando uma moeda faz um sweep de liquidez, o que é o sweep de liquidez, pessoal? Vocês estão vendo que aqui tem fundos alinhados. Sweep é quando varre a liquidez que está atrás desses fundos. Por quê? Porque as pessoas botam seus stops atrás, tá? Quando você compra também, deve botar seus stops sempre atrás dos fundos. Então, quando ela dá essa pavilada aqui, ó, a gente chama de sweep, porque está capturando, está estopando, está liquidando a galera, principalmente a galera dos futuros. Então, ela pega o dinheiro dessa turma e volta forte para deixar eles fora do jogo, para eles não terem tempo de voltar a entrar na moeda. Só que o que valida um sweep de liquidez? O rompimento do topo. Tem que ser um movimento forte. Aqui está a liquidez, tá? O fundo. Ela tem que pegar o fundo, subir forte para capturar um topo, quebrar a estrutura. Aí sim a expectativa é que ela faça isso aqui. Entende? Só que se a moeda faz, ó, aqui está a liquidez dos fundos, tá? A moeda faz o sweep, volta e fica num lenga-lenga, ela está dizendo que a liquidez da vez não é mais aqui. A liquidez da vez agora é aqui. E ela vai voltar pegar essa liquidez. O que eu quero dizer é que quando faz a captura, o momento tem que ser forte, veloz, rápido. Ela tem que já subir rápido, quebrar a estrutura e ir embora. E essa turma que foi liquidada aqui, perdeu o bonde. Foi estopada e perderam todo o movimento. Não voltam mais para dentro da NIR. Entende? Só que, vocês podem ver, lenga-lenga por enquanto, tá? Lenga-lenga, vamos ver aí. As próximas semanas. Para mim, o Bitcoin vai arrastar essas moedas para baixo. Isso aqui pode ficar um grande pavio aqui na NIR. Vai voltar tudo isso aí, fazendo um spring. Um possível spring para depois sim subir de fato. Certo? Então, são expectativas, tá, pessoal? Ela pode não fazer isso e aqui ter sido o spring, em vez do sinal de fraqueza. Então, só para deixar esse alerta. Mas a expectativa para NIR é assim que ela faça, ela pague o inverse fair value gap aqui desse topo. Que é uma região muito forte, tá? Então a gente tem que ver como ela vai reagir aqui. Ela pode derreter quando tocar essa região. Beleza? Ela já está confirmada para alta, tá, pessoal? Ela tem um choque semanal aqui e mensal nessa região. Pelo gráfico mensal também. Muito bonito, muito forte. Que veio depois de um sweep de liquidez. Ela pega a liquidez do fundo,
que é o que eu acabei de dizer para vocês, sobe forte e quebra a estrutura. Então, tudo isso aqui a gente entende que é um processo de mitigação, tá vendo? Que possivelmente e provavelmente ainda não acabou, tá, pessoal? Então, vamos ver aí o que ela vai fazer nos próximos dias. Ela deve acompanhar o BTC, muito provavelmente, para depois, sim, ela estourar a tampa e pagar o alvo, certo? Isso aqui, se a gente botar, se a gente analisar o contexto geral da NIR, nada mais é, tá, pessoal? Nada mais é do que uma entrada de confirmação. Ela vem, deixa topo, quebra a estrutura. E é aqui que a gente compra, entrada de confirmação. Certo? Ela está numa tendência de baixa, ela faz um choque e a gente entra na retração para dar continuidade. Então, NIR confirmadaça e para alta, para mim vai subir muito. Só tem que ter paciência agora com esse movimento e que ainda tende a não ter acabado, certo? E por último, a Pendle. Pendle é o seguinte, tá, pessoal? Uma ótima compra essa moeda. Eu acredito que ela deva pagar alvos acima, 12 dólares. Quem sabe até mais, tá, pessoal? Que é 11.900. Só que ela tende, ela está numa, tem que entender o seguinte, ela está numa correção aqui, pessoal, em ABC, tá? Isso na macro dela, certo? Tudo isso aqui uma onda A formada por um ABC, ó, onda A. Aí uma onda B formada por um ABC, onda B. E ela está trabalhando na onda C, tá, pessoal? Essa onda C, evidentemente, não acabou. Está em andamento, não está finalizado esse movimento. A NIR a Pendo vai voltar a pegar esse pavio. É uma que vai renovar fundos, na minha visão. Por quê? Porque a onda C, ela não pode, tá, pessoal? Ela tende a levar o mesmo tempo da onda A. Respeitar a proporção de tempo. Se a onda A levou esse tempo, a onda C tende a respeitar um tempo de equilíbrio com a onda A, certo? Então, o fim de ano de pêndulo pode ser corretivo, tá? Isso aqui pode ir até dezembro, ó. Tá vendo? Então, calma lá com o pêndulo, o movimento não acabou, tá, pessoal? É óbvio que o mercado anda em onda só, ela cai e sobe. Ela cai, sobe. Se ela subir aqui não tem problema, mas ela tende a voltar a cair. Certo? Abaixo, o que a gente tem abaixo aqui em pêndulo? A gente tem gráfico mensal. Ó, tem esse resto aqui, pessoal, esse furo aqui, ó, entre esses fundos aqui, ó, principalmente este fundo, tá vendo? E este topo. Então tem um vão aqui, ó, vocês estão vendo? Tem um buraco. Isso aqui é um FVG, tá? Um resto de FVG, porque o FVG dela era mais acima antes, era aqui. Ela veio pegar, era os 50% deste caixote aqui. Certo? Só que ficou este buraco que ela deixou. Ela não fechou 100%. Se ela tivesse pavilado aqui, ela teria fechado tudo. Então, eu acredito, tá, que Pendle vai finalizar essa onda C, ela vai dar continuidade, vai fechar essa região e daqui sim a gente vai ver a alta infinita da Pendle. Não antes disso. Então, eu estou falando da região aí de 1.4, um ponto talvez um pouco mais abaixo, tá, pessoal? Então, Pendle basicamente é isso. E o alvo dessa estrutura dela, que ela tende a pagar depois lá para frente, é a região dos 10, 11, 12 dólares. Beleza? E aí vamos ter que acompanhar aí essa movimentação na macro para a pena. Certo? Então, por hoje era isso. Queria passar essas moedas para vocês. O Bitcoin, para mim, não finalizou o movimento. Ele está
em próximo de um fim, mas ainda não, tá, pessoal? Então, vamos ver continuidade no BTC na queda. E depois, sim, não caiam no conto do bear market, certo? Eu acredito que o mercado vai surpreender vocês e vai entregar grandes altas aí, principalmente nas altcoins, porque as altcoins, elas vão, pessoal, elas precisam se alinhar com o Bitcoin, certo? Existe um movimento no mercado chamado de SMT que está em andamento, tá? O Bitcoin está no topo e as altcoins estão lá no fundo. Isso aqui vai acabar cedo ou tarde. E as altcoins vão se alinhar com o Bitcoin. Certo? E quando tiver um alinhamento com o Bitcoin, que vai ser lá no topo final de ciclo, aí os dois vão estar lado a lado, no topo, altcoins e Bitcoin, aí bear market. Eles vão cair abraçadinhos, todas as quedas do bear market. Todas as caças aos fundos deixado para trás. Beleza? Então, por hoje era isso. Desejo a todos um ótimo fim de semana. Uma boa semana que está por vir. Vamos ver aí o que o Bitcoin fará na semana que vem. Eu acredito que ele vai acelerar a sua movimentação nesses próximos 15 dias, tá, pessoal? Então, aperte os cintos. Deve vir muita volatilidade no mercado. E semana que vem estarei de volta para gravar mais uma atualização para vocês. Se quiserem atualizações durante a semana, façam parte do nosso grupo de membros. Aí teremos nossa live semanal, tem vídeos fora da live, eu gravo vídeos para o grupo também, passo análises gráficas, a gente está sempre se falando no chat, passo o que eu estou pronto para fazer, quais moedas estou comprando, quais os alvos, tudo na sua mão lá por preço de banana, beleza? Deixo o convite para vocês, para quem se interessar, link de acesso na descrição. Qualquer coisa, mande mensagem para mim no Telegram, tem o meu link também na descrição deste vídeo. Beleza? O pessoal teve o penúltimo membro, acho que entrou no grupo, ele estava desconfiado. Ele veio me mandar mensagem, porque ele achou que podia ser uma espécie de golpe. Aí eu falei para ele, não é golpe, fica tranquilo, vai lá, se entra num site parceiro, faz um pagamento, aí depois que o site detecta o pagamento, né, por Pix ou cartão de crédito, na hora o site já libera o link de acesso pro grupo, é automático, ele nem passa por mim, esse tipo de coisa. Daí o pessoal desconfia porque não é direto comigo, mas funciona, tá, pessoal? Fiquem tranquilos, qualquer coisa é só me mandar mensagem e eu os atenderei muito bem, não tem problema, certo? Então, um ótimo fim de semana a todos, grande abraço, até a semana que vem, abraço, fui!